Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, da sua família, hoje, agora, onde quer que você esteja. Aqueles também que nos acompanham online. Está sendo transmitido? Está, né? Então, aqueles que nos acompanham online, hoje, aqui, agora, neste momento e também em outros momentos, porque, bem lembrou o irmão Jonatas, eu ia fazer esse anúncio, mas é bom lembrar. No canal da Igreja Batista de Laranjeiras, olha, tem outras, hein, com esse nome parecido, mas não é a nossa. Você pode até seguir as outras, mas não deixa de seguir a nossa. Igreja Batista de Laranjeiras, canal no YouTube, vai lá, segue o canal, se inscreve no canal e aciona o sininho, certo? Que aí você vai estar sempre acompanhando as novidades da igreja. E depois de cada culto, nós fazemos a edição do sermão e você pode evangelizar online. Olha só que legal. Você pega, baixa lá no seu WhatsApp aquele recorte ou o atalho para aquele vídeo e manda para quem você quiser. Então, assim, nós conseguimos multiplicar para aqueles que não puderam estar aqui conosco presencialmente nesta noite. Dia alegre na presença do Senhor. Eu realmente estive meio sumido, né? Eu sinto também saudade dos irmãos. Tivemos com alguns conflitos de agenda. A irmã Joyce, pastora Joyce, sempre me ajudando na agenda da igreja, né? De vez em quando eu dizendo para ela, nesse dia eu não posso, no outro dia eu vou pregar em outra igreja. E ela sempre nos colaborando conosco e com essa igreja nas agendas. Estive pregando em algumas outras igrejas algumas ocasiões especiais, e alguns conflitos de agenda impediram que estivéssemos aqui antes. Mas estamos aqui, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um dia alegre, um dia que festejamos por estar na presença do Senhor. Dia também que nós exercemos o nosso direito e o nosso dever cívico nas urnas, né? Votamos. Um dia importante para o nosso país, dia importante para a nossa cidade, né? Oremos por isso, oremos pela nossa nação. Já fizemos isso aqui anteriormente, né? Que o Senhor nos guie em sabedoria. É um exercício importante na democracia, né? Winston Churchill foi o primeiro-ministro que conduziu a Inglaterra na vitória na Segunda Guerra Mundial. Ele disse certa vez que a democracia é o pior dos sistemas, exceto todos os outros. Assim, a gente não tem outra coisa melhor ainda, não se inventou outra coisa melhor. Tanto que nós, batistas, historicamente, há 600 anos, optamos pelo regime democrático em nossas igrejas. E é importante que façamos isso, né? E que o Senhor nos dê sempre sabedoria e, principalmente, no dia de hoje, abençoe a nossa cidade e as nossas cidades desse Brasil afora. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu vou ler um verso com vocês de Lucas, mas depois vamos para Mateus. Mas vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 51. Eu quero chamar a atenção para uma expressão deste versículo. Lucas 9, 51 diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Diz ali no texto que está projetado, que é uma outra versão, diz assim, e aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, ou seja, quando Jesus seria elevado aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus estava obstinadamente com vontade de chegar em Jerusalém. Ele decidiu firmemente, resolutamente ir para Jerusalém. E nós sabemos o que aconteceu quando ele lá chegou.
né? E ele sabia também o que aconteceria com ele. Jesus não foi por acaso para Jerusalém, Jesus não foi passear em Jerusalém, Jesus não foi fazer turismo em Jerusalém, Jesus não foi fazer campanha em Jerusalém, Jesus não foi descansar em Jerusalém, Jesus foi morrer em Jerusalém. E ele estava no firme propósito de lá chegar, resolutamente decidido a lá chegar. Nesta semana, eu me deparei com uma frase que me incomodou de sobremaneira. Semana que se findou, né? Domingo hoje começa uma nova. Jorge Luis Borges é um escritor argentino muito famoso, autor de poemas e de romances. E eu me deparei, ele já falecido, me deparei com uma frase antiga dele que eu já tinha ouvido e agora ouvi de novo, né? Que diz: o que é o céu senão um suborno, e o que é o inferno senão uma ameaça? E aquilo me incomodou bastante, porque, até no contexto que eu ouvi, dizia que ao longo da história nós somos ou subornados para ir ao céu, ou ameaçados de irmos para o inferno. E eu fui meditar nas Sagradas Escrituras. Aquele incômodo me levou até a Bíblia mais uma vez. E, como de costume, a palavra de Deus acalenta o nosso coração para os nossos incômodos. E eu fui até Mateus, capítulo 16, num texto que eu gosto muito, que inclusive já preguei aqui em outras ocasiões sob outro enfoque. E Mateus 16, depois de uma conversa com o apóstolo Pedro, uma conversa muito reveladora, entre o versículo 13 e o versículo 20, ali Jesus conversa com Pedro, e depois no versículo 21 ele faz uma revelação importante sobre por que ele posteriormente iria resolutamente, com o firme propósito, para Jerusalém, para morrer. E ele prediz a sua morte e revela para aqueles discípulos que ali estão, para os seus apóstolos mais chegados, o que haveria de acontecer com ele, sua morte e posteriormente o seu sofrimento, sua morte e posteriormente a sua ressurreição. E Pedro mais uma vez entra em cena, dessa vez com palavras não tão felizes como foi anteriormente, no diálogo anterior, e é severamente, antes ele é brilhantemente elogiado por Jesus. E agora, menos de um capítulo depois, ele é severamente repreendido por Jesus. E depois desse episódio, Jesus, no versículo 24, diz o seguinte, Mateus 16, 24, acompanhe na sua Bíblia. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, ou seguir-me, ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua alma, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ainda aos nossos corações, como tem sido até aqui. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Nós que somos fruto da tradição judaico-cristã, somos impelidos a pensar na vida após a morte como consequências
do que fazemos ou deixamos de fazer. Quando Borges diz que o céu é uma espécie de suborno, talvez ele esteja certo em algumas circunstâncias em que muitas religiosidades e expressões religiosas fazem do céu um suborno. Se você for bonzinho, se você for correto, se você fizer o que eu mando, se você fizer o que é conveniente, você vai para o céu. E quem não quer ir para o céu? Porque o céu que nós conhecemos e nos é ensinado é um lugar de delícias, um lugar de satisfação após uma vida incômoda, porque incômodo a gente tem o tempo todo aqui nesse mundo. Incômodo para dizer o mínimo, porque muitos de nós somos até atormentados enquanto aqui estamos, afligidos, somos atribulados, somos entristecidos e somos levados às lágrimas. Então, quem não quer ir para o céu? E muitos de nós vivemos às vezes sob o controle de quem usa o céu como um suborno, dizendo: comporte-se bem e você vai ganhar a sobremesa depois do jantar. Comporte-se mal e você é ameaçado severamente de ir para o inferno, que é um lugar ruim, um lugar de mais sofrimento do que é aqui. Aqui que já é ruim, lá ainda vai piorar. E esse mecanismo, ele vai se acumulando numa teologia rasa e superficial ao longo dos séculos, porque nós somos muito matemáticos quanto a benefícios e malefícios. Se eu fizer o bem, eu me dou bem. Se eu fizer o mal, eu me dou mal. E somos ensinados assim e transmitimos esse tipo de ensinamento também. Mas Jesus, ele era alguém especialmente imbuído de um espírito de subverter a ordem, a religiosidade, como ela se dava. Jesus vem abrir a mente das pessoas. Às vezes eu vejo pessoas nos criticarem, nós que somos crentes, cristãos, batistas, presbiterianos ou metodistas, somos Bíblia, somos da turma dos crentes. E as pessoas nos criticam: esse pessoal é mente fechada, né? Esse pessoal é muito mente fechada, esse pessoal é cabeça fechada, esse pessoal é bitolado. Assim, quem diz isso pode conhecer muito crente que é assim, mas não conhece Jesus, porque Jesus, eu não conheço ninguém mais mente aberta do que Jesus. Jesus era tão mente aberta que um simples carpinteiro, filho de um carpinteiro de Nazaré, precisa ser assassinado pelo Império Romano pelo medo que as suas palavras causavam. Jesus não pegou em uma espada, não tinha um exército, e o Império Romano o temeu. E os religiosos hebreus o temeram. Então eu não conheço ninguém mais mente aberta do que Jesus. E Jesus quer abrir e renovar a nossa mente, nos fazer entender além do superficial, além do que está dado, além dessa nossa vida que muitas vezes nos parece sem sentido. Jesus conversa com os seus discípulos, e os seus discípulos, homens simples como ele, às vezes acertam, às vezes erram feio. E Jesus vai desenvolvendo a conversa com eles ao longo do tempo, perguntando mais do que respondendo. E através do seu método de ensino, ele suscita dúvidas mais do que certezas, para que as pessoas cheguem na certeza depois.
E nessa sabedoria divina de Jesus, ele vai revelando o Pai, ele vai revelando Deus de verdade aos seres humanos. Isso foi naquele tempo, isso é hoje em dia. Jesus nos revela o Pai. Você quer entender de Deus? Olhe para Jesus. Você quer entender a Bíblia? Olhe para a Bíblia pela ótica de Jesus. Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Jesus, o seu Evangelho, vem esclarecer, iluminar as nossas mentes, abrir as nossas mentes e corações para a compreensão do que Deus é. E isso é feito de uma maneira muito sutil e às vezes de uma maneira muito contundente. Quando Jesus está conversando com Pedro e com seus discípulos, ele pergunta, antes ali no versículo, lá pelo versículo 13, 14, ele pergunta, vem cá, o povo está seguindo, tem um monte de gente, vem gente para cá, vem gente para lá, um monte de gente, milhares de pessoas, quem eles estão dizendo que eu sou? Quem sou eu para esse povo? E ali alguns dizem, seus discípulos dizem para ele, alguns dizem que o Senhor é um profeta, dizem que o Senhor é João Batista que ressurgiu, ou Elias, ou Jeremias, enfim. E Pedro responde a pergunta que Jesus faz para eles, e vocês? Para vocês, quem eu sou? E Pedro responde de forma afoita, como é sua característica, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia e diz, Pedro, não foi da sua boca que saiu isso. Embora tenha saído da sua boca, foi te revelado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz isso para Pedro. Mas a história continua e Jesus prossegue e resolve, neste momento, revelar a parte principal, o ato final do seu plano, do plano de Deus para a salvação do mundo, e diz, olha, eu vou para Jerusalém, e lá chegando eu serei morto, serei julgado antes disso, serei vilipendiado, torcido, destruído e morto. Mas não se preocupem, porque depois eu vou ressuscitar. Imagina se alguém tem uma conversa dessa com você, né? Alguém que você gosta muito, olha, eu vou sofrer deveras para onde eu estou indo. E Jesus fala isso num momento que é o auge do relacionamento dele com os apóstolos, com os discípulos. Eles estão bem, estão felizes, já sabem quem ele é. E ele diz uma coisa dessa. E Pedro, lembra de Pedro? Aquele mesmo personagem que disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus, o Messias, chama Jesus à parte para uma conversa, uma DR, né? Discutir o relacionamento com Jesus. Chama ele à parte e diz assim, Senhor, veja bem, não pega bem o Senhor falar essas coisas. O Senhor é um mestre, o Senhor é muito bacana, muito legal, a gente gosta muito do Senhor, todo mundo gosta muito, tem um time aqui fora assim, enorme de gente para te ser, tem gente que quer até te fazer rei, como diz o pastor Eliezer, me dá um desconto, não está escrito isso no texto não, mas é uma conversa que Pedro pode ter tido com Jesus, mas fato é que Pedro diz assim, tenta dissuadi-lo. O texto diz isso, o texto diz. Ele tenta persuadir Jesus a não falar mais isso, a não ir para Jerusalém, a não morrer, a não sofrer. Isso pega mal, isso é propaganda negativa. Jesus era ruim de marketing, né? Jesus era ruim de marketing. Jesus era ruim de marketing e não sabia fazer propaganda. Não sabia encher auditório, né? Quando o auditório enchia, ele falava umas coisas duras e começava a diminuir. Às vezes a gente quer auditório cheio, né? A gente que prega fica feliz quando chega no auditório e está repleto. Isso é nosso.
Qual pastor não quer ver sua igreja repleta, cheia, né? Qual líder não quer ver sua célula, seu grupo de oração, seu grupo de trabalho cheio, né? Mas Jesus parecia que não se preocupava muito com isso, não. Porque ele falava umas coisas que não pegava bem. Uma dessas é essa. Gente, eu vim aqui dizer o seguinte, que vocês gostam muito de mim, está tudo muito bom, está tudo muito legal, muito agradável, mas eu vou para lá, vão me prender, vão me acusar injustamente, vão bater em mim, eu vou morrer. E Pedro disse, Senhor, isso fica ruim falar isso para o pessoal, fala de outro jeito, dá uma maciada no discurso, sabe? E aquele mesmo Pedro, que fora elogiado por Jesus, é chamado de Satanás por ele. E Jesus diz assim, volta pelo mesmo caminho que você veio, Satanás. Porque você está sendo uma pedra de tropeço. Imagina, Pedro, que antes tinha sido chamado pedra, Jesus faz um jogo de palavras com o nome Pedro e pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele diz isso. Este mesmo Pedro, menos de um capítulo depois da história, ele vira pedra de tropeço. E Jesus é direto, enfático com Pedro e diz, olha só, você não entendeu nada. Eu achei que você tivesse entendido, falei para você que você tinha entendido, mas você não entendeu nada. Tudo isso para chegar nesse ponto, que é o ponto, talvez, um dos ápices do Evangelho, em que Jesus diz assim, olha, se por acaso alguém aqui, ou em qualquer outro tempo, quiser me seguir, ou quiser vir após mim, tem que fazer uma coisa bem complicada, bem difícil. Esse vir após mim, que é como está na tradução mais antiga, significa alguém que caminha e o outro caminha atrás. Sabe? Tira o pé, o outro bota o pé. Você quer caminhar atrás de Jesus? Ele vai na frente e você vai atrás dele, indo após ele. Diz a sabedoria hebraica antiga que os talmidins, os discípulos, os alunos, deveriam estar tão próximos do seu mestre que ao fim do dia deveriam estar cobertos com a poeira da sandália do mestre. Bonito isso, né? Você quer estar sujo, empoeirado, com a poeira que sai das sandálias de Jesus que vai à frente de você? Tem algo que precisa ser feito. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder por amor de mim, a encontrará. Negue-se a si mesmo. Si mesmo, negue-se a si mesmo. Aqui do grego ego. Sabe aquilo que a gente aprende lá em psicologia? O id, o ego e o superego, que Freud fala, né? Jesus usa a palavra grega ego. Ego é eu, de egóico, de egoísta, de egocêntrico. E esse é um problema sério do ser humano. O egoísmo, o egocentrismo. É colocar o ego, o eu, a personalidade, o ser no centro de tudo. E como dizem os jovens hoje em dia, né? E minha filha às vezes já vi ela falando isso, disse, olha, nem tudo é sobre você. E eles dizem um para os outros, né? Quando tem alguém muito cheio de si, fala assim, calma que nem tudo é sobre você, tá? O mundo não gira em torno de você. Mas às vezes nós nos comportamos como se girasse. E nós queremos que ele gire em torno de nós. E aí está o que nos afasta de Deus.
o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Quando nós vimos em primeiro lugar, primeiro eu, depois, o que vier depois, mas primeiro eu, os meus interesses, o meu prazer pessoal, a minha satisfação, os meus objetivos, os meus sonhos, o que eu quero, o que eu desejo, depois, o que der. E Jesus, o Evangelho encarnado, vem dizer o seguinte: é isso que eu quero mudar na sua mentalidade. Eu quero abrir a sua mente para isso. Destruir esse sistema diabólico em que o eu é o centro das coisas. Porque o centro das coisas, o centro de tudo, deve ser Jesus. Jesus. Deus, o amor de Deus encarnado. Jesus diz: eu vim aqui trocar com você de lugar. Na sua vida vai sair você e vai entrar eu. Jesus. Quando isso acontecer, você estará empoeirado com a poeira que sai das minhas sandálias. Você virá após mim, você me seguirá. E seguir para onde, né? Isso é uma coisa interessante, porque assim, seguir a Jesus, a gente já viu que não é fácil, porque você tem que abrir mão de si mesmo, você tem que ressignificar o seu eu, e você vai seguir Jesus. Mas seguir Jesus para onde? O que é seguir Jesus? Durante muito tempo, eu achei que seguir Jesus fosse ir à igreja. Muita gente ainda pensa assim, né? O que é seguir Jesus? É ir à igreja. Você segue Jesus? Sim, eu vou à igreja todo domingo. Às vezes até vou na quarta-feira, vou no culto. É seguir a Jesus, é ir à igreja. Seguir a Jesus é professar uma religião. Seguir a Jesus é professar uma fé. Seguir a Jesus é estudar uma série de doutrinas. Seguir Jesus é ter uma prática moralmente correta de uma série de coisas. É seguir regras. Mas não é isso. Não é mesmo. Porque Jesus aqui está indo para onde? Jerusalém. Logo depois, como nós lemos no primeiro versículo que lemos aqui. E ele está indo para Jerusalém resolutamente, ou seja, bem resolvido. Se tem uma coisa que Jesus era uma pessoa bem resolvida. Ele sabia quem ele era e o que ele tinha que fazer. E ele resolutamente estava indo para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém para professar uma religião? Não. Ele foi para Jerusalém para seguir uma regra? Também não. Ele foi para Jerusalém para estudar determinadas doutrinas? Também não. Ele foi para Jerusalém para ter mais atenção dos seus interlocutores? Muito pelo contrário, também não. Jesus foi para Jerusalém para morrer. E ele nos convida a segui-lo para morrer também. Aí, pastor, complicou. Porque se já estava difícil antes, agora eu tenho que seguir Jesus e eu ainda tenho que morrer? E Jesus está dizendo assim, ó, quem me segue tem que morrer, como eu morri. E isso é de uma força e de uma graça tamanha que move o mundo ao longo da sua história
antes mesmo de Jesus existir como pessoa, como homem encarnado. Essa lógica é a lógica divina desde a criação, desde o momento em que no Éden, o ser humano, o homem e a mulher, decidiu ser egocêntrico, egoísta e fazer o que era seu. Eu vou resolver a minha vida, eu vou ser autossuficiente. Esse, meus irmãos, permitam-me uma ilação teológica, é o pecado original. A autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, muito menos de Deus. É isso que faz separação entre Deus e os seres humanos. A autossuficiência. E Jesus está dizendo o seguinte: ao longo de todos esses séculos, desde que o homem decidiu ser egoísta e egocêntrico e pensar só em si, você precisa morrer para que em você seja completa a minha obra. A obra de Deus de salvar o homem, de salvar a humanidade, só se faz completa a partir da nossa morte. E essa morte não é a morte física, não é um chamado ao suicídio coletivo, como algumas religiões loucas têm pregado, não é você deixar de viver e de contemplar a beleza da vida. Quem deu a vida foi Deus. A vida é bela, é belíssima. O que Deus fez e faz é bom demais. Deus não faz nada ruim. Deus cria, o diabo destrói, mas Deus cria, e tudo que Deus cria é bom. Não é isso que Jesus está dizendo, que você deve ter uma vida de um moribundo, de alguém que está entristecido à beira da morte. Não. Morrer para si mesmo e para o mundo é deixar de ser egoísta, egocêntrico e colocar Jesus no centro da sua vida. Porque esta morte em Jesus nos levará à ressurreição e à glória. O nosso caminho é um caminho, se você quer fazer o caminho de Jesus, é um caminho que passa necessariamente pela morte, para alcançar a ressurreição. E isso não depende de você ser bonzinho, de você ser gente boa, de você ser legal, de você ser simpatiquinho, se você é mau, se você é... Porque indigno nós já somos desde o início. Indignos desse convite de Jesus para morrer com Ele e ressuscitar. Mas é a graça salvadora de Jesus, é a graça de Deus encarnada em Jesus que nos faz ressuscitar. É isso que dá sentido à nossa vida vã, porque sem isso a nossa vida é vã. Sem a graça de Jesus, Borges teria razão, o céu não passaria de um suborno, o inferno não passaria de uma ameaça, se não fosse a graça de Jesus. E digo isso, meus irmãos, porque tem muitos de nós vivendo sob o suborno do céu ou a ameaça do inferno. Isso não é vida. Isso não é vida. Vida só em Jesus. Vida só em Jesus, porque Jesus é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a vida ressignificada com Jesus é uma vida melhor, não porque você vai conseguir tudo aquilo que você merece, pelo contrário, é até melhor não conseguir, né?
porque o que a gente merece é a morte. Mas a vida em Jesus nos faz transbordar das circunstâncias para ter plenitude. E isso não vai ser uma promessa pós-morte, uma promessa espiritual para quando você morrer. Isso é manipulação religiosa de muitos séculos. A Idade Média, meus irmãos, se hoje a vida é difícil, imagina para alguém mediano na Idade Média, lá no medievalismo. Não tinha penicilina, não tinha banheiro, não tinha noções disso, não tinha direito trabalhista, não tinha férias, não tinha nada. O sujeito não tinha direito nem às vezes à casa em que morava. E aí ele era obrigado a ir à igreja no domingo. E o sacerdote dizia: fica tranquilo, porque quando você morrer, vai ser bacana pra caramba, vai ser muito bom. Tudo que você não teve, você vai ter. Isso chama-se teologia do controle. Fica quietinho no seu canto, fica bem comportadinho, que você vai ganhar o prêmio depois. E eu vou dizer uma coisa para você muito importante: Jesus não é o Papai Noel. Jesus não é o Papai Noel. O que o Papai Noel é? É o bom velhinho que, seja rico ou seja pobre, né? O velhinho sempre vem. O que ele faz? Ele premia quem se comportou bem. E quem se comportou mal não ganha presente. Jesus não é Papai Noel. Essa não é a lógica de Deus. Ele não nos premia com o que merecemos, porque a graça é imerecida. A graça é a manifestação do amor de Deus por você, meu irmão, minha irmã. A graça é a manifestação do amor incomensurável, inexplicável, inexprimível de Deus por você. E ela não se dá só quando você morrer e for para o céu e aí tá tudo bem. Não, ela começa agora. O reino de Deus começa agora na sua vida, quando você abre o seu coração e a sua mente e deixa Jesus ser o centro da sua vida. É ali que começa o reino de Deus. É aqui, é agora. O reino de Deus não está distante. O reino de Deus não é ruas de ouro e mar de cristal quando você morrer. O reino de Deus começa agora, quando Jesus é o centro da sua vida. E quando isso acontece na sua vida, você passa a ser um sinal do reino de Deus neste mundo. E esta igreja, enquanto tiver Jesus como centro da sua vida, será sinal do reino de Deus neste mundo. E o que esse mundo precisa é de sinais do reino de Deus. O que este mundo precisa é de nós. Porque é em nós que Jesus se manifesta nesse mundo. Tem uma música dos Arautos do Rei, aquele conjunto muito antigo, né? Tem mais de 50 anos, né? Tem muito bonita, que fala do céu, e ele diz assim: o céu é Jesus, e onde Jesus estiver, o céu será ali. E ele tem um verso muito bonito que diz assim: para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Ou seja, o que faz sentido para nós no céu não é o suborno de ter uma coisa melhor, desde que você se comporte bem. Não! O que faz sentido é ter Jesus. Permita-me a insistência no nome de Jesus, mas Ele é o que vai fazer sentido na sua vida.
E isso requer de nós morte para nós mesmos, morte da nossa vontade egoísta, morte do nosso egocentrismo, morte da nossa mania de dizer eu em primeiro lugar, primeiro eu, primeiro o meu gosto, primeiro a minha vontade, primeiro o meu prazer, primeiro a minha satisfação. É a morte disso tudo que vai fazer você seguir a Jesus. E quando você morrer para isso, quando você morrer para viver essa vida mesquinha e egoísta, você terá a oportunidade de ressuscitar com Jesus. E o que nós queremos é isso. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida, o apóstolo Paulo vai dizer, se a nossa vida se resume somente a isso aqui, somos os mais miseráveis dos homens. A sua vida é isso? Acordar de manhã, toma café, vai trabalhar, paga boleto, tem que pagar boleto, né? Paga boleto, dorme, acorda no outro dia, todo dia, trabalha, paga boleto, depois morre. Sua vida é só isso? Mas a minha vida a vida do meu camarada aqui, ou a minha, do que eu conheço, é bem melhor, porque ele tem um carro bonito, ele tem uma esposa bonita, ela tem um marido bonito, ela viaja, ela é uma vida instagramável. Está no Instagram, tudo que ele faz. Esse aqui, você não pode falar isso, pastor. Mas será que é só isso? Tem gente, e eu ouvi uma frase muito interessante, que diz o seguinte: tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Conhece gente assim? Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem de valor é dinheiro. Meus irmãos, quem disse que crente é mente fechada não conhece o nosso mestre. Jesus quer abrir a nossa compreensão para dizer o seguinte: é muito mais do que isso. A vida que eu vim trazer é vida em abundância. Eu quero que vocês compreendam que o Deus de amor se fez carne para que vocês ressuscitem comigo e vivam, experimentem de vida plena e abundante. Hoje, já, não é só quando morrer, não. Pastor, mas quando eu morrer eu quero ir para o céu. Eu também. Mas não é só lá, é aqui, é hoje, é agora. O reino de Deus se fará manifesto na tua vida, meu irmão, minha irmã, quando você colocar Jesus como centro. E é esse convite que eu quero fazer para você essa noite. Morra para si mesmo e viva para Jesus. Ressurja com Jesus. Só que antes de ressurgir, tem que mergulhar na morte, como Jesus fez. Caminhando para um desfecho, tem um teólogo que eu gosto muito, um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um teólogo luterano alemão que nasceu em 1906, deixou uma vida de conforto para ser teólogo e tornar-se pastor. E quando ele está na sua juventude, o nazismo chega ao seu auge na Alemanha, na década de 30 para 40, na década de 30, né? E ele consegue fugir da Alemanha, sair da Alemanha, após ter, ele promove uma resistência com pastores na Alemanha, e ele consegue sair, ele vai até os Estados Unidos para dar aulas, para pregar. E ele podia ficar, eu fico imaginando, o Bonhoeffer podia ali, por volta de 1938, mais, 1940, podia ficar ali tranquilamente nos Estados Unidos. Mas ele volta para a Alemanha. E ele diz: não, o meu lugar é lá, o meu país é a Alemanha, e eu vou lutar ombro a ombro pelos meus. E a sua teologia era uma teologia que confrontava a realidade da época.
Não precisa dizer que Bonhoeffer foi preso, foi torturado e foi morto 1 mês antes dos aliados chegarem e libertarem a Alemanha. 1 mês antes. Sua família seus pais só ficou sabendo da sua morte 3 meses depois. Bonhoeffer deu a vida pelo Evangelho. Bonhoeffer decidiu. Ele podia ficar muito confortavelmente nos Estados Unidos. E ele vai resoluto, lembra? Resoluto para a Alemanha, para morrer. E nesse caso, morrer literalmente mesmo. Ele foi enforcado em 1945. E Bonhoeffer tem uma expressão, alguém que tem uma história dessa, tem autoridade para falar certas coisas, né? E ele tem uma expressão que diz: graça barata e graça que custa caro, né? Graça barata não é a graça de Jesus, porque a graça de Jesus custou muito caro. Custou o seu sangue, remidor na cruz do Calvário. E custa muito o discipulado. Seguir a Jesus custa muito. E ele diz uma coisa interessante, diz o seguinte: graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É graça sem o constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É graça sem a cruz. Graça sem a cruz é graça barata. Porque seguir a Jesus sem morrer não é seguir Jesus. Seguir a Jesus porque você vai à igreja, porque você não fuma, não bebe e não joga no jogo do tigrinho, não garante seguir a Jesus. Para seguir a Jesus, tem que morrer para si mesmo, tem que destruir o seu ego e passar a viver como Jesus, sendo o centro da sua vida. E quem tem Jesus como centro da sua vida, passa a colocar o próximo no seu lugar adequado, que é o lugar de amor. Porque qual é o mandamento? O novo mandamento que vos dou, que vos ameis uns aos outros. Palavras de Jesus no Evangelho de João. Que vos ameis uns aos outros. Vocês ouviram tudo que eu falei, e eu tenho um mandamento. Porque quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E qual é o meu mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Ou seja, quem morre para si, ama o outro, como a si mesmo. E nesse espírito, meus irmãos, eu gostaria que essa semana fosse uma semana de profunda reflexão para nós, como foi a semana que passou para mim, quando eu redescobri que o céu não pode ser um suborno e que o inferno não pode ser uma ameaça, porque Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou. E na sua ressurreição também ressurgiremos para a glória e majestade do seu nome. Amém. Amém.